Bom, pessoal, de volta por aqui. Hoje eu gostaria de falar para você sobre os fatos sociais. Eu quero ser bem breve. E os fatos sociais, eles são utilizados por um francês chamado Émile Durkheim, que é um dos pais da sociologia. Foi ele que designou esse termo, fatos sociais. Vou explicar daqui a pouquinho o porquê. E a sociologia, ela surge como uma resposta das grandes transformações desencadeadas na época da Revolução Industrial. Então, perguntas precisavam ser respondidas, eles precisavam encontrar meios e caminhos para entender a sociedade e as transformações desencadeadas naquele tempo. Foi aí que surge a física social, numa tentativa de contribuir com todo esse processo, numa tentativa de entender, de explicar e de encontrar meios para lidar com esses processos que aconteciam naquele tempo. É óbvio que muito antes disso, outros teóricos e pensadores já haviam falado sobre as organizações e sobre a sociedade, né, como é o caso de Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles já tratavam esses assuntos antes, mas é a partir da sociologia que nós temos uma disciplina específica para lidar com essas situações e para entender como funcionam as grandes engrenagens sociais. Pois bem, o termo sociologia, ele aparece pela primeira vez na escola do positivismo, uma escola liderada por Augusto Comte. É deste curso do positivismo que surge o termo sociologia, ok? Mas a sociologia só ganha uma reputação científica a partir de Émile Durkheim, que também é conhecido como um dos pais da sociologia. Foi ele que apresentou a sociologia ao mundo, dando essa reputação científica, essa característica científica, inclusive designando e definindo qual era o seu objeto de estudo, ok? Então, o objeto de estudo da sociologia foi definido por Émile Durkheim como os fatos sociais e o método, as observações. Bom, os fatos sociais, eles são utilizados para definir, né, para identificar na sociedade o que é ou não próprio da sociologia, porque senão a coisa ficava muito ampla. Ou seja, se o indivíduo come, frequenta festas, ou os acontecimentos sociais, os acontecimentos individuais, toda a ação do indivíduo na sociedade, bom, como estudar isso se não tiver um objeto próprio, se não tiver uma declaração, né, se as coisas não forem claras acerca do que se está estudando? E o Émile Durkheim, ele define então as características daquilo que é próprio da sociologia. Para ser fato social tem que ser coercitivo, geral e exterior. Então, as três características do fato social, você vai encontrar em alguns momentos esses mesmos termos diferentes, mas designando a mesma coisa, mas as três características são basicamente exterioridade, coercitividade e generalidade. Bom, o que isso significa? Coercitivo é todo fato social, como por exemplo a religião. Você faz parte de uma religião por uma série de fatores que de certa forma te forçaram a fazer parte, ainda que inconscientemente te condicionaram, te manipularam a tal ação. A coercitividade significa que você faz parte porque houve uma coerção social para que você estivesse ali. É exterior, porque independente da consciência do indivíduo, esse fato continuará acontecendo. Então a religião, ela aconteceu antes, já acontecia antes da consciência do indivíduo, antes do indivíduo nascer, e provavelmente depois que ele morrer, a religião continuará acontecendo de modo que ela é exterior, ela é externa, ela não depende da consciência individual. É algo muito maior do que isso e já está na consciência, no inconsciente coletivo. E por fim, a característica da generalidade significa dizer que o fato social, ele é geral ou coletivo, é algo que se repete com frequência em vários membros de uma sociedade. Portanto, essas são as três características do fato social, e para ser fato social, segundo a perspectiva durkheimiana, tem que passar por esses três padrões, ok? Sobre os fatos sociais, aqueles que não querem seguir as suas regras ou que se rebelam contra os fatos sociais, eles vão receber dois tipos de punições, digamos assim, né? Uma espécie de constrangimento. As punições ou sanções legais e as espontâneas. As espontâneas é porque se o indivíduo não segue esses padrões do fato social, esses padrões coercitivos, de certa forma ele tem a penalidade de não estar incluído no grupo. E as sanções legais são aquelas prescritas pela lei, né? Quando você não segue uma regra de trânsito, automaticamente você recebe uma sanção legal, porque ela é prescrita na lei. Você terá uma punição baseada naquilo que foi decidido, né, pelas leis do país em que você vive. Portanto, são essas as três características do fato social. Para ser fato social, esse modo de ser, de agir, de sentir, né, que são os fatos sociais, eles precisam passar por essas três características que foram aqui citadas, ok? Um abraço para você, muito
muito obrigado, espero ter contribuído. Se contribuiu, dê aí um joinha, né, passe adiante e não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, porque isso me ajuda a estar divulgando e automaticamente você acaba tendo uma conexão, de modo que toda vez que eu postar alguma novidade você será notificado. Então se inscreva nesse canal e passe adiante essa ideia. Eu volto a qualquer momento trazendo mais vídeos com outros temas da filosofia e da sociologia. Um abraço para você.